Boa tarde, programa Mais Saúde hoje, encerrando essas entrevistas que, assim, de uma maneira brilhante, o professor Calegaro tem nos, assim, presenteado. E eu gostaria de terminar, professor, com o tema, justamente, a gente conversou no programa passado que fruta demais também não é bom, e eu concordo plenamente, porque eu digo que fruta tem que ser da época, como o senhor disse, e pequenininha e escura, porque eu digo que o homem paleolítico, ele comia fruta no verão para estocar gordura para o inverno. Então, eu queria que o senhor tocasse nesse assunto, mas falasse também um pouco do jejum, dos benefícios. Vamos lá? Vamos. O segredo do jejum é a gente se abastecer com gorduras que são condenadas, chamadas saturadas, mas a saturada que não tenha, seja orgânica, né? Como Que assim? são, por exemplo, a gordura da manteiga, do Uhum. leite tipo 2, Hum, das zebuínas, que antigamente os nossos avós só comiam esse. E o entendi. Brasil tem bastante ainda. Sim, O problema é não dar para eles ração de milho, soja, isso. porque está cheio de agrotóxico, tem que Sim, ser criada no no pasto, campo. aí com aquelas coisas que a gente dava antigamente, Uhum, abóbora, uhum, mandioca brava, inclusive, que ele isso. tem enzimas para fazer a digestão, aquilo Aham, não tem problema, uhum. né? E a gente tomar aquele leite, que ele, inclusive, aquele não produz diabetes 1, né? Que a Ah, principal causa de diabetes 1 é hum, esse leite que tu encontra em supermercado, sim. que é esse leite tipo 1, Sim. A1, e não o É, A2. agora nós Né? temos as vacas A2, é verdade. É. E, inclusive, na Nova Zelândia, eles têm no supermercado o A2, assim, bem especificado, porque o governo tem que botar lá, obrigar eles a botar, né? Porque eles escondem essa coisa do que tem transgênico, É não. verdade. Existe, o agronegócio está tentando influenciar aí para esconder. Tá? Exato. Tem que cuidar isso, porque 3% só dos latifundiários no Brasil tem consciência de não usar o glifosato e coisa. Uhum. 97 estão assim, não sabem, porque tinham que ler um livro chamado Roleta Genética, de Hum, John Smith, que é uhum. um livro que devia ter em tudo que é escola para as crianças, Sim, criar massa crítica para a gente exigir que seja isso, rotulado tudo que tem glifosato e agrotóxico. claro. Afinal, o Brasil é o campeão mundial disso, É, né? para variar. Consumo de agrotóxico. Para variar. Bom, Agora, professor, o que que é a então gordura essa saturada gordura, orgânica? hein? O que que é essa gordura saturada orgânica? É aquela que vem de animais que foram bem cuidados, mas, Isso. a gordura saturada, Carne, leite, ovos, tá? Ca- tudo, a gema do ovo tem gordura essa saturada orgânica Uhum, também. uhum. Ela faz subir o colesterol bom, E a não é? gordura do coco, o que que o A senhor gordura acha? do coco maravilhosa que Hum, o Departamento de Nutrologia da Associação Médica andou escrevendo contra é. o que deveria ser processado, Hum, entende? Na minha uhum, opinião, devia ser presa aquela pessoa, porque tu pega a bibliografia toda, ela diz o contrário, uhum, ela falsificou ali. hum. Entende? Quem denunciou isso foi aí o doutor Wilson Rondó, que Ah, até fala sobre isso. ah, tá, Né? Wilson Wilson Rondon. Rondó daí. Uhum, Bom, e aí tem outra coisa, né? uhum. Lá no Nordeste tem aquelas gorduras que eles usam no camarão, né? Que tu conhece, O dendê? o dendê, né? Só que está muito falsificado. Eles estão vendendo dendê aqui no Sul misturado com o soja transgênico. Ai, Então gente, tem que cuidar, o óleo dendê tem que dar uma olhada ali. tá Né? certo. E aí, então tem isso. Então Então, essas gorduras, até do queijo feito também com o leite A2, né? Ele sim. é bom. Uhum. E daí o E senhor um monte de fala, coisa que tu sabe melhor que eu, não vou falar aqui. Bom, professor, então eu só quero isso. mostrar que subiu o colesterol, também tem outra coisa, começa a produzir bile. E, Ah, por exemplo, numa gestante, se não tem isso, muitas vezes
o bebê tem bile seca, que os pediatras chamam. Ah, é? Trocar bile, aí faz prisão de ventre, por Olha. exemplo. Né? Uhum. Né? E a Professor, outra coisa, a bile ajuda tu a absorver as 4 vitaminas, porque não adianta tomar vitamina D se tu tá mal de bile, que a gordura. gente vai ficando cada vez É. com colesterol baixo, não É. produz bile, não absorve Uhum. tudo que tinha que absorver de vitamina D, Uhum. porque a bile é que solubiliza para ti, então, absorver a D, a E e a K. Perfeito. Elas as fazem lipossolúveis. sinergismo. Sim. Elas fazem sinergismo que aumenta a potência, por exemplo. Não é? A vitamina D, se tu dá com vitamina A e K, tu vai ajudar a perder peso com mais facilidade. Olha. A vitamina A, ela produz lá no cérebro, ela produz GAP junto Sim. com outra coisa que é produzido, que tu produz pregnenolona, DEA e otimiza o cortisol. Ó. E o cortisol bem balanceado, ele trabalha com a vitamina A e com o ATP que tu tem lá, com equilíbrio com magnésio, que tem muito... quanto mais magnésio, mais tu fabrica ATP. Sim. Né? Então, o resultado, esse trio aí, Sim. ele produz gap junction, que permite, são portões que se comunicam dentrite com o outro, para, digamos, passar a onda gama, que é uma onda que tu fabrica quando tu está bem de saúde, se tu faz meditação, por exemplo. Sim. Consciência plena aumenta isso. O REAC aumenta isso. Quer dizer, uma boa nutrição aumenta a onda gama, que é a consciência plena. Perfeito. É uma onda que se passa de neurônio de dentrite para dentrite para todo o cérebro, para todos aqueles circuitos que eu falei, daquelas 109 regiões. Maravilha. Então, professor, tu fica com inteligência espiritual, que a poluição, por exemplo, destrói o QI do lado esquerdo, esse do raciocínio probabilístico. Entendi essa poluição Quem provou horrorosa. isso, apresentou com neuroimagem no último congresso, Sim. foi o Dr. Bradley, né? Peterson. Peterson, tá. Que nesse Brain 19, mostrou isso. Tá o hemisfério esquerdo fica danificado e o Richard Davidson, ele mostra no livro sobre emoções, ele mostra que tu medindo com neuroimagem, quanto mais tu está com o frontal esquerdo, esse aceso, naquela região ali, dorsolateral, mais tu é feliz. Olha. Né? Médio grau de felicidade e de amor. Que delícia. Então, veja que tem um aspecto de hardware também, não? A oração mais a boa nutrição. Tá vendo? Sem Você nutrição. Lembra que Cristo lá sumiu o peixe, que é uma boa nutrição. Não? Eu digo que a Bíblia é perfeita, porque no terceiro dia foram os legumes e as verduras, no quarto dia não teve nada, mas no quinto dia a primeira proteína foram os peixes e depois as aves e os ovos. Então nós estamos na sequência certa. Professor, para 10 mil... Deixa eu só completar uma coisinha. Do lado esquerdo, então, o raciocínio probabilístico dá o QI, numérico verbal, que dá sucesso profissional, por exemplo. Né? Já no esquerdo, no direito, dá, por exemplo, a leitura empática, que é a inteligência emocional. Imaginação empática, para dar um giro de 180 graus no teu olho, imaginar como é que o olho do outro está te vendo. Olha que bárbaro. Né? Se ele está feliz ou infeliz com o que tu está comunicando. Se está infeliz, tu muda de assunto. Se está feliz, tu continua no assunto. Perfeito. O segredo da socialização. Verdade. Né? A terceira coisa é a inteligência espiritual, que esse Dr. Bradley Peterson mostrou que o hemisfério direito, quando cai em 30% o córtex cerebral, tu perde a inteligência espiritual. Viu? Tem uma correlação do hardware com a inteligência espiritual. Meu Deus, perigo. E tu vê a microbiota. Eu ia falar nisso. Professor. A microbiota, ela produz 6 tipos de serotonina que vão lá no cérebro e produz
melhora todas aquelas neurotrofinas para melhorar a inteligência espiritual, por exemplo. Ela melhora o BDNF, ela estimula o BDNF, que melhora a parte colinérgica da percepção. Certo. Melhora o NGF, que melhora o raciocínio probabilístico. Tu percebe melhor, depois imagina com mais empatia, calcula a probabilidade de se tu está acertando o teu ponto de vista sobre o ponto de vista dos outros. Depois tu também produz, a serotonina produz melatonina à noite, e produz GDNF, que estimula as células-tronco para te produzir dopamina, e tu tem mais 2 tipos de força de vontade. Força de vontade para iniciar e perseverar naquilo que seriam bons hábitos, não é? Exato. E renunciar e perseverar naquilo que tu percebe que são maus hábitos. Ou seja, tu fica mais virtude. É aquela lista de virtudes da inteligência espiritual que tu encontra no livro aquele da Archimedes, do Seligman, chamado Terapia Positiva, que é da psicologia positiva. E tem um capítulo final lá. O mais importante é sobre a inteligência espiritual, que mostra, assim, a importância de todas essas coisas que a gente está falando. Nossa. E exercícios que tem. Sim. Tu pega exercícios que tem ali, tu pega e assiste de graça sites especiais para mostrar cada virtude, né? E a principal é do amor, né? Equilibrado, esse da lei cristã, das grandes religiões. Depois tem a compaixão, não é? Tem outras coisas desse tipo. Tá? Professor... Justiça. Eu vou ver tudo isso. Inteligência espiritual. Professor, para encerrar aquele capítulo do vitamina A com vitamina K junto com a vitamina D, só uma coisa que eu queria. O doutor Cícero fala para pelo menos uma pessoa de 50 quilos estar ingerindo 10 mil unidades por dia. Eu, particularmente, coloco junto sempre a K2 em 120 microgramas, mas eu sempre tenho dificuldade até quanto que a gente pode, digamos, chegar na vitamina A, na proporção da vitamina D. Eu vou com 10 mil ali, mas eu uso sublingual, que aí aumenta muito a absorção. Sim, né? Sim. E aí, então... Essa vitamina A, o Linus Pauling, ele dizia que tu podia tomar 40 mil unidades por dia. Meu Deus, e se caísse o cabelo, tu diminuía e voltava um cabelo mais bonito. Olha! Brilhante e sedoso. Tá certo. Então, é quase dizer que para um de D3, um de magnésio. Então, então seria 10 mil unidades para D3, então 10 mil também para A. Seria essa o correto. Agora, nós vamos conversar, nós temos 5 minutinhos para acabar. Acá tem um problema, viu? Se a pessoa está tomando anticoagulantes, porque ela tem 3 funções, né? Sim. Ela aumenta a gênese mitocondrial, que muita gente não sabe, ela aumenta aquele equilíbrio que tu falaste lá do cálcio. Sim. Retirar das artérias e depositar nos ossos, que é uma maravilha. E a terceira função é que ela quer dizer, essa da coagulação. Sim. Se está tomando anticoagulante, tu pega o fibrinogênio, se ele estiver baixo, está com excesso de fluidez, aí pode dar derrame. Sim. Então, a gente olha ali, o fibrinogênio não pode estar abaixo da referência. Não pode estar abaixo. Tá bom, tá. Isso daí é importante. E, professor, agora, os últimos 5 minutos, o senhor vai entrar na minha seara favorita. Microbiota intestinal, eixo cérebro-intestino. Oi? Pois não. A dona Carmen tá precisando que o senhor vá almoçar, não é isso? Mas 5 minutos. 5 minutos, tá bom. Então, vamos falar esses últimos 5 minutos da minha paixão, que é a microbiota intestinal e aquele eixo de cérebro com intestino, ou melhor, intestino-cérebro, né?
sim. Hoje está, assim, um universo à parte, a descoberta dessas nossas bactérias intestinais. O que o senhor poderia falar um pouquinho sobre elas? Se conhece 1% apenas, por enquanto. São 80 universidades pesquisando, Hum, não é? uhum. Tem uma linha de produtos chamada Lema, Sim, não eu, é? Conhece? eu conheço, a dona é minha paciente, a Letícia, Sim. é o Me melhor parece importador. que é a que mais tem aprofundado todos os aspectos, Sim, porque tem protocolos para vários tipos de sim, problemas, sim. não é? E por enquanto eu estou testando aquilo, estou ficando satisfeito. Ah, que bom. Tá. Eu tenho estudado bastante e essa daqui agora é o meu foco de estudo. E a gente tem muito aquela relação de cérebro, do intestino com o cérebro. E daí essa já é uma área do senhor, né? E o senhor tem visto, como o senhor falou, né, a microbiota ajudando a produzir. O senhor falou que o intestino, no intestino, a microbiota produz 6 diferentes serotoninas, é isso? No último congresso veio um pesquisador alemão muito competente sobre microbiota e falou nisso. Como ele se chama? Tá? O senhor não lembra? Eu não lembro, mas é o último congresso do Ítalo Rachid, Ah, tá. Tá bom. tá? Onde teve lá Tá. Eu vou falar com o ele. Thierry, que É. eu uso aquele aparelho, o Thierry, que ele deu aula sobre isso, lá de como é que ele interpreta tudo com aquele aparelhinho da Uhum. mão, né? Oligoscan, tá? Esse eu não E conheço, eu preciso também conhecer. ali a Ah, gente vê o efeito, a melhora cuidando da microbiota. tá certo. E foi esse, Ela produz, né, além disso, o Rhamnosus, que o o Raminosos. doutor William Shaw recomenda muito, bilhões, 50 bilhões, Sim. 100 bilhões para autista, porque o Rhamnosus tem uma função muito interessante, que é aumentar o GABA no cérebro, o neurotransmissor GABA, Ah, tá. que é um grande problema para a agitação, não é? Sim, Das crianças, a hiperatividade, né? sim. E também a ansiedade, porque o GABA agora tem um neurônio novo, viu? E descobriram que o chamado neurônio GABA-Rose-Ips, já ouviu falar? Nunca. Pois é, esse neurônio comanda 17 códigos de frequência no cérebro, Hum. de tipos de frequência, e comanda 10 tipos de código de linha química, ou seja, tipos de receptor. Uhum. Conforme tu precisa, ele otimiza. E parece que ele é especificamente só do cérebro do Homo sapiens. Olha que Não tem nos lindo. outros. Ai, Quer que dizer, bárbaro. parece que o nosso Homo sapiens tem esse privilégio, além Uhum. daquela enzima de que com o jejum tu produzes supercombustível para o cérebro, que é aproveitar, sintetizar o beta-hidroxibutírico, Esse né? beta. Que é um Mas, supercombustível. e E a doutor. terceira coisa Aham. que tem no cérebro é o túnel térmico do cérebro, Ah. né? Conhece isso? Não. É Túnel uma térmico. luzinha que nós temos quando tu faz termografia Hum, entre os dois olhos. hum. E aí tu mede, é do Mark Abreu. Pega esse autor que tu vai ver, ele ajuda a curar esclerose lateral amiotrófica, Marque. examinando o túnel. Quanto mais tu melhora esse túnel, Hum. mais tu te livra dessa doença terrível. Sim, da ela, né? Professor, é Marque? Mark Abreu é brasileiro, mas tem nos Estados Unidos um dos melhores centros de pesquisa para isso. Tá certo, da Ele que termografia. descobriu isso. Nossa, esse negócio do túnel, né? Ai, professor, eu ficaria com o senhor o dia inteiro, mas não dá. A dona Carmen não deixa. É isso. Professor, olha, eu não sei mais como agradecer a sua disponibilidade. Eu vou fazer o seguinte: para São Paulo, o senhor vai vir. Eu vou fazer o seguinte. Eu só Vai. vi só no ano que vem. Sim, Só claro. no ano que vem. Eu vou. Colocar o almoço. Pois é, pede desculpa para dona Carmen. Vai lá Certo, almoçar. tá. Professor, vai lá Tá. almoçar. Desculpa eu não poder Imagina, o senhor também, ficou não é? um tempão. Continuar, tá? Tá, o senhor foi um Ok. amor. Muito obrigada e Ok, manda um um abraço para abraço, dona. querida. Obrigada, Um tchau. abraço. Tchau. Bem, gente, depois de tanta informação,
Eu, pelo menos, vou sair aqui e vou direto anotar todos aqueles nomes com todos aqueles livros que agora eu também quero ler. E eu queria muito que vocês tivessem mais contato com o professor Juarez Calegari, porque, na minha opinião, ele é absolutamente a pessoa que mais entende dessa conexão cérebro, mas dentro da visão, na nossa visão de Deus, sabe? Ele é cristão, aliás, ele é católico mesmo, e todas sabe, essas relações com a oração, com a bondade, com o altruísmo, ele é, assim, maravilhoso. Eu realmente agradeço e louvo ao Senhor por uma mente brilhante como a dele e que está com 85 anos, gente. Olha esse homem. Ele tem uma memória que ele só esqueceu um nome de todos aqueles que nós ouvimos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Foi, assim, uma aula. Talvez a gente precise assistir mais vezes e ouvir mais vezes para conseguir digerir um pouquinho de tanta informação. Mas era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Porque a gente quer sempre trazer para o nosso ouvinte aqui do Mais Saúde o que há de melhor. Um beijo grande e fiquem com Deus.